Abre a tua Bíblia comigo então. Hoje eu quero falar sobre o Natal, especificamente sobre a vinda de Jesus, né? E o título da mensagem que eu trouxe aqui é O Inesperado Jesus. Como assim? Nós estamos na época de Natal, não é a hora que a gente mais espera Jesus? Não é a hora, né, que a gente está com mais expectativa? Pois bem, tem algumas coisas que distraem a gente no Natal, né? Geralmente são os presentes, você está às vezes com mais expectativa para o que eu vou ganhar, com o que eu vou oferecer para Jesus. Às vezes as férias chegando, né? Estou com a expectativa, eu estou assim a 1000 por hora aguardando, né, os dias para eu também poder tirar férias. Às vezes nós temos algumas expectativas colocadas em cima de muitas coisas do que vai acontecer, que não é Jesus, de fato, né? Mas enfim, a gente vai ver que há um padrão bíblico de como Deus se manifesta em muitas situações, e vamos falar da vinda de Jesus à Terra, Deus se encarnando como homem dentro desse processo. Há um texto muito específico de Isaías 55, que é o que a gente vai ler aqui. Eu vou ler do verso 6 até o 9 junto com você. Israel está passando por um momento chave, mas esse princípio se aplica a nós hoje. E diz assim, busquem o Senhor, verso 6, enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Essa é a palavra do Senhor, amém? Deixa eu ler de novo o verso 8 para a gente começar por aqui. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Querido, no Natal, Jesus costuma aparecer em lugares onde a gente menos procura. Hoje você olha as decorações da cidade, hoje você olha em muitos lugares, e toda imagem que você vê nessa decoração não necessariamente remete a uma lembrança de Jesus, daquilo que Ele fez. Muitas coisas que nós fazemos, às vezes tentando encontrar o Senhor, nós não encontramos ali naquele lugar que a gente preparou, se separou. E esse Natal, não se surpreenda se você encontrar Jesus no lugar onde Ele menos esperava. Quando eu estava preparando essa mensagem, vi tantas coisas que eu poderia falar, da necessidade de um Salvador e tudo mais, mas a ideia é, diante de um ano que nós temos vivido, de tantas incertezas, principalmente políticas dentro do nosso país, incertezas com relação às eleições do ano que vem, todas as coisas que a gente vive, nós esperamos muita coisa. Nós esperamos que o nosso governo mude, nós esperamos que o nosso sistema judiciário, ele tome um outro caminho que não é esse que ele está tomando. Nós esperamos, e às vezes nós colocamos a confiança ou a esperança de uma mudança em cima de um homem, de um partido ou de uma situação específica, e nós criamos situações em cima disso, oramos a respeito disso, jejuamos em cima disso. Ou seja, na maior parte das vezes nós esperamos encontrar Jesus num hotel animado, numa estalagem, né, usando a linguagem bíblica da vinda de Jesus, numa estalagem animada, quando de repente Ele vai aparecer em um estábulo. Nós esperamos às vezes encontrar Jesus lá na grande festa de Natal, que de repente a gente vai poder fazer e cear em família. Isso é muito bom, eu sempre tenho encorajado você a fazer isso. Mas às vezes o lugar onde Jesus vai se manifestar não vai ser naquele lugar de festa, não vai ser naquele lugar que talvez nós preparamos. Jesus tende a se mostrar no momento e no lugar onde a gente menos espera por Ele. E eu vou ler muitos textos bíblicos com você aqui, que vai dizer para você qual é o padrão que Ele se revela, né? Nós lemos aqui, os seus caminhos muitas vezes não são os nossos caminhos. Quando as nossas expectativas falham, é aqui onde a revelação de Cristo começa a acontecer. Entenda, querido, que quando as tuas expectativas falham, esse é o lugar onde Jesus começa a se manifestar de fato. Meu primeiro ponto aqui é, Deus cumpre a sua palavra. Você pode dizer um amém? Deus cumpre a sua palavra, isso é fato, mas nem sempre é de acordo com as nossas expectativas. Deus vai cumprir o que Ele disse, mas nem sempre vai ser de acordo com as nossas expectativas. Eu convidei aqui os nossos pastores para se juntar a nós nessa leitura de alguns textos aqui, eles vão me ajudar aqui. A ideia é que Jesus veio exatamente como Deus prometeu. Jesus veio como Deus prometeu, mas completamente diferente do que todos aqueles homens esperaram. Por exemplo,
a cidade onde Jesus nasceu. A gente vai ver esse texto em Miqueias, capítulo 5, verso 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais, Tenta aí com isso aí mesmo. Aí, ó. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, que você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia falava que Jesus ia vir em Belém. E os religiosos sabiam, e todo o pessoal que estudava sabia. Há uma expectativa humana que Jesus venha vir em Belém, mas ninguém nunca imaginou que ele ia vir como um viajante sem lugar para ficar. Percebe? Deus cumpre a sua palavra, esse é o primeiro ponto. Deus cumpre a sua palavra. Ele envia Jesus, e ele envia para o lugar que ele mesmo falou que ia vir. Mas aquele pessoal não esperava que ele viesse como esse viajante sem lugar para ficar. Eles esperavam o nascimento de um rei. Há uma descendência, há uma ideia de que Jesus viria da linhagem do rei Davi. Lucas capítulo 2, verso 4 vai nos lembrar disso. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Então José, ele é da descendência de Davi, é da descendência do rei Davi. Percebe? Deus está cumprindo a sua palavra. Mas ninguém esperava que ia vir de um autônomo, ou de um carpinteiro. Todo mundo estava esperando esse rei, não de uma criança colocada lá num estábulo. Esperava que os religiosos que conheciam todas as profecias de cor, eles fossem os primeiros a identificar Jesus. Esperava que esse pessoal que lia todas as escrituras, eles fossem os primeiros a reconhecer Jesus. Mas quem é que encontrou primeiro Jesus? São os pastores lá no campo e são magos estrangeiros. Não se esperava, querido, que ele crescesse na Galileia. Os estudiosos, os religiosos tinham uma expectativa e eles conheciam algumas coisas, mas percebe que Deus está cumprindo a sua palavra, mas nem sempre vai ser do nosso jeito. Olha João capítulo 7, verso 52. Eles responderam: por acaso também você é da Galiléia? Examine e verá que da Galiléia não se levanta profeta. Quem que está falando isso aqui? São os religiosos. Eles estão dizendo assim, ó, esse cara aqui é da Galiléia. No nosso estudo não está lá que Deus vai se revelar desse jeito. Na maneira da gente entender, não está lá que Deus vai se revelar desse jeito para mim. Eu quero que Deus levante uma pessoa em profecia e venha falar para mim que é desse jeito. Eu quero que Deus me dê um sonho, e aí através desse sonho eu vou ter entendimento que eu tenho que casar com essa pessoa, ou que eu tenho que fechar esse negócio. Muitas vezes nós colocamos algumas barreiras, ou algumas condições para que Deus age e fale de determinada forma. Mas de repente Deus vai falar assim, não, é aqui que eu vou fazer. E às vezes nós rejeitamos a palavra de Deus por entender que é uma palavra da Galileia. Esse cara que está trazendo para mim aqui não é aquele que tem o entendimento completo. E ainda tinha uma outra cidade. Eu coloquei para vocês, gente, João 1,46. Tem alguém aí com... Tem? Então lê para nós lá. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: venha ver. Então percebe que Deus está cumprindo a sua palavra. Ele faz Jesus nascer em Belém, mas não do jeito que eles pensavam. Ele faz Jesus ser lá do norte do país, da Galileia, e eles falam assim, não, lá do norte não vem nenhum profeta para cá. E lá toda aquela região do norte, ele pega uma das cidades mais desprezadas. Você percebe a expressão de Natanael? Pode vir alguma coisa boa aí de Nazaré. Eu nem vou tentar buscar uma cidade perto da gente para a gente não menosprezar essa cidade, né? Mas a ideia é que você percebe como Deus está cumprindo a sua palavra e ao mesmo tempo Ele está surpreendendo muitas pessoas. A gente tem uma ideia, a gente traça uma ideia de como Deus vai fazer muitas coisas. Agora, você acha que Deus surpreendeu só as pessoas? Há uma situação onde agora Jesus começa a crescer, e ele está lá com 12 anos de idade, e em um momento ele se perde dos pais deles. Lucas 2,46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. As pessoas que estão ouvindo Jesus, um menino com 12 anos, estão surpresas com o que elas estão vendo. Agora, você percebe que José e Maria também estão surpresos? Porque faz dias que eles estão procurando Jesus, eles perderam ele da caravana, e eles voltam e eles não esperavam
que com 12 anos ele fosse se perder deles. Eles não esperavam que com 12 anos ele já ia estar discutindo a lei com os rabinos. E eles não esperavam que Jesus, para ele estava tudo certo, ainda fosse falar para eles assim com 12 anos: o que vocês estão achando? Eu estou aqui na casa de meu pai, é aqui que eu tenho que estar. A maneira com que Deus age, querido, não surpreende às vezes só aqueles que são de fora, só os ímpios. Muitas vezes ela vai nos surpreender, nós que estamos convivendo com as coisas. Nós condicionamos algumas coisas e as pessoas não esperavam que Jesus ia confrontar mais os religiosos judeus do que os próprios romanos que estavam oprimindo eles politicamente, sabe? Eles não esperavam que um centurião, por exemplo, recebesse uma das maiores afirmações de Jesus, Lucas capítulo 7, verso 9. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. Voltando-se para o povo que acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Essa afirmação aqui, querido, é extraordinária, porque de todo o povo de Israel que deveria ouvir a Deus, é o povo de Deus, Jesus fala assim, ó, em toda Israel, eu nunca achei um homem com tanta fé como esse centurião romano. Ninguém esperava que esse homem fosse demonstrar mais fé do que todo o povo de Israel. E para complementar isso, tem mais um pessoal que nem é daqui, nem era de lá. Há um outro povo chamado samaritano que também recebe uma das maiores declarações já vistas, João 4:25. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa afirmação, querido, Jesus não fez para os discípulos dele. A primeira vez que Jesus fala que ele é o Messias, claramente aqui, não é para os seus próprios discípulos, nem para os judeus. É para uma mulher estrangeira. Agora você pensa, você acha que ela, naquele dia que ela saiu do meio-dia, você conhece toda a história, né, ela deveria estar de manhã cedo lá, mas tinha vergonha, já era uma mulher que estava no quarto, quinto casamento dela lá, então ela vai de meio-dia, no pior horário para se buscar água no deserto, é o horário mais quente, ela vai buscar, ela não esperava que naquele dia, de meio-dia, ela encontraria o Messias, e ela não esperava que ao encontrar o Messias, ele faria a primeira declaração pública e aberta de quem ele era. Sabe, a discussão está, onde é que a gente adora Deus? Deus vai falar comigo aqui, desse jeito, usando esse pastor, usando essa pessoa, usando esse líder. E é o questionamento dela com Jesus: olha, os nossos pais falam que a gente tem que adorar aqui nesse monte, em Gerizim. Vocês, judeus, falam que é lá em Jerusalém. Você lembra o que Jesus, qual é a sequência dessa conversa aqui? Ele diz assim: olha, é chegada a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Ninguém esperava que essa declaração fosse feita, em especial para alguém que não era judeu. Agora, há um paralítico no tanque de Betesda, você lembra a história? Não vou ler toda ela aqui. A ideia é que ele ficava esperando as águas se moverem, para em algum momento ele conseguir entrar naquela água e ser curado. Ele passa décadas da vida dele tentando chegar até a cura, tentando entrar até a água. Ele não esperava que a cura saísse de lá e viesse até ele. Jesus encontra o paralítico de Betesda onde ele está. Aquele paralítico não esperava que a cura viesse até ele. Ele estava esperando a vida inteira o quê? Que eu chegasse àquele lugar e fosse curado. Quantas coisas nós esperamos, querido, que quando eu acontecer isso aqui, aí eu vou encontrar Deus. Quando virar essa chave aqui, vai dar tudo certo. Quando meu marido finalmente abrir os olhos dele, aí tudo vai melhorar. Quando a minha esposa tomar jeito na vida, quando os meus filhos... Querido, às vezes nós esperamos de ir em encontro a certas coisas que nós colocamos na nossa vida. Quando o que nós deveríamos de fato fazer, descansar, que no momento certo, crer que aquilo que o Senhor está fazendo, Ele já está cumprindo a sua palavra, Ele já está fazendo grandes coisas, e às vezes nós não estamos vendo, somos pegos de surpresa. Você já imaginou que um cego de nascença veria Jesus, veria o Messias antes que os religiosos, fariseus? Pois é isso que acontece com aquele cego de nascença. Jesus vem, abre os olhos dele, né? Lembra? Ele vai lá, lava os seus olhos. Jesus fala, vai lá e se apresenta ao sacerdote. E ele chega lá, quem é que te curou? Eu não sei. E aí, de repente, em algum outro momento, ele pega e se depara com Jesus. E ele vê
ele enxerga o Messias primeiro do que aqueles que já nasceram com visão. Um cego viu Jesus, enxergou o Messias antes de pessoas que já nasceram com visão. Você entende, querido, que a qualquer momento Deus pode vir e abrir os teus olhos para certas coisas que outras pessoas não veem. Deus pode vir e abrir as portas para você, seja de um negócio, seja emocionalmente falando, ou daquilo que talvez você está lutando aí no teu coração a qualquer momento, que talvez pessoas ao teu redor estão olhando a mesma coisa e não enxergam. Acontece assim na tua família, não é? Quantas pessoas que você vê da tua família que de fato enxergam a verdade das Escrituras, ou a verdade que só existe uma vida para viver e essa vida só vale a pena ser vivida se for vivida pela causa do reino de Deus. Porque o homem nasce, né, e é como a erva do campo, diz a palavra, que hoje está aqui e amanhã não está mais. O que é que você fez com esse breve espaço de tempo chamado vida e comparado com a eternidade? Quando a gente entende isso, parece claro o que a gente tem que fazer. Eu preciso agora gastar minha vida para o reino, eu preciso colocar os meus recursos financeiros em função do reino, eu preciso colocar as habilidades que Deus deu para mim, para que o reino cresça, eu preciso colocar os meus olhos naquilo que vai além do que esse mundo consegue deter e manter. Parece claro para nós, mas por quê? Que ao mesmo tempo, amigos que estão ao nosso redor, familiares que estão ao nosso redor, não têm a mesma perspectiva ainda. É essa a ideia. Jesus fala assim: olha, eu vim para que aqueles que não vejam, vejam, e aqueles que pensam ver, acabam não enxergando nada. A nossa pergunta hoje, nessa época, nessa semana do Natal é: Senhor, o que existe que o Senhor já está fazendo que eu não estou enxergando? Pai, o que existe, talvez que eu já estou buscando e tentando viver? E aqui Jesus vai se mostrar nos lugares mais inesperados. Você lembra a história da viúva de Naim? Ela está indo enterrar um filho. Sabe quando é que ela encontra Jesus? No funeral do próprio filho. Ninguém esperava isso, ela não esperava isso. Você lembra Maria e Marta? Eu coloquei esse texto aí, gente, João 11, 1 ao 3, né? Sim. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Presta atenção. Marta e Maria são amigas íntimas de Jesus, talvez até amigas de infância. Lázaro, um dos melhores amigos de Jesus. Elas nunca esperavam que você percebe que é um comando, é um pedido de socorro? O evangelista ele dá detalhes. Olha, essa Maria é aquela que chegou, derramou o frasco, aquela que enxugou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Ela é íntima, ela conhece o Senhor. Ou seja, não é um desconhecido. Se Jesus fez tantas coisas pelos desconhecidos, quanto mais Ele vai fazer para alguém que cresceu com Ele. Elas nunca esperavam que Jesus não fosse responder elas naquele momento. Elas esperavam que Jesus prontamente: Senhor, olha, eu tenho te servido há tanto tempo. Pai, eu abri mão de muitas coisas por Ti. Senhor, olha o que eu já fiz por Ti. É óbvio que o Senhor vai responder nesse momento de angústia. Elas não esperavam isso. Qual é a ideia que nós estamos traçando aqui, querido? Que Deus está cumprindo a sua promessa nesse exato momento. Amém? Mas muitas vezes não vai ser de acordo com aquilo que a gente acha que deveria ser feito. Ninguém esperava que o Rei dos Judeus, que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores, o Messias, fosse condenado por blasfêmia, fosse crucificado. E ninguém esperava, muito menos, que Ele ressuscitasse no terceiro dia. Mas, querido, tudo isso aqui que nós lemos muitos textos, tudo foi profetizado. Nada foi surpresa para Deus. Você concorda com isso? Nada foi surpresa para Deus. Mas você percebe quantos detalhes a gente leu nesses textos que foi surpresa para o homem? Você percebe Deus cumprindo a sua promessa. Deus profetizou, Deus falou que ia fazer. Mas quantas surpresas esse povo aqui todo pegou. E o que me leva para o meu segundo ponto aqui é que Jesus não aparece aonde você planeja. Ele aparece sempre aonde você precisa. Você entende isso? Muitas vezes nós planejamos coisas, nós traçamos coisas. E é essa época de final de ano, a gente faz uma revisão do que deu certo, o que não deu certo. A gente olha para a nossa própria vida, a gente de repente começa já a trabalhar nas metas do próximo ano, naquilo que você quer fazer. E nós temos uma tendência de encher o Natal com expectativas humanas.
Mas Jesus ignora essas expectativas quando elas não se alinham com aquilo que realmente cura a nossa alma. E essa é a chave, querido. Estamos em um final de ano extraordinário para a nossa igreja. Crescemos, o Senhor nos deu esse lugar fantástico, onde nós temos agora uma oportunidade de crescer e levar o Evangelho do Reino para mais pessoas. Mas eu pessoalmente, fisicamente, estou bem cansado. Foi um ano assim extremamente difícil e estafante para mim. Eu entendo que preciso de um descanso. Há um princípio que eu mesmo quebrei. O ano passado eu vou trazer até uma série sobre isso, o princípio do descanso, tudo aquilo que eu não fiz nesse ano, para que você não faça igual a mim nessa parte. Mas há um processo acontecendo dentro disso tudo. E é normal que nós venhamos a fazer planos e a elaborar novos planos. Mas aquilo que eu tenho pedido para o Senhor, em especial nas últimas 2 semanas, Senhor, eu não quero fazer nada de mim mesmo. Entrou um som aí. Senhor, eu não quero fazer nada que seja simplesmente da minha mente cansada, nem na minha mente aparentemente descansada. Eu não quero fazer nada que seja simplesmente da minha alma para 2026. Eu não quero traçar metas para eu simplesmente correr um ano inteiro, porque eu tenho que traçar, senão eu não vou chegar a lugar nenhum. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Porque eu entendo, ao olhar todos esses textos, que as promessas de Deus vão se cumprir aqui para a Costa Esmeralda. Você crê nisso? Você pode dizer um glória a Deus? As promessas de Deus vão se cumprir para nós aqui na Costa Esmeralda. Isso é um fato. Às vezes não vai ser, ou boa parte das vezes não vai ser do jeito que a gente achou que ia ser. E aqui que entra a chave, querido, nesse Natal, talvez o maior presente que você vai receber. Eu preciso descansar nisso. Sabe, como eu estou compartilhando contigo, eu preciso descansar de algumas coisas fisicamente, da mente, de tudo aquilo que nós vivemos esse ano com gratidão ao Senhor. Mas eu preciso descansar. Estou num limite. Mas ei, eu quero descansar em primeiro lugar, é a minha alma. Sabe aquele salmo que diz assim, canta a minha alma, se alegra em Deus. Por que você fala para a tua alma isso? Porque às vezes a tua mente não está falando isso. Às vezes a tua mente está cansada. Às vezes a tua mente está exaurida. Às vezes a tua mente está decepcionada. Tem algumas coisas que talvez você colocou no teu planejamento, no escopo do ano, e não era bem aquilo que você achava. Mas a chave está aqui, eu quero descansar em Deus. O maior presente que eu poderia receber não está na listinha que eu fiz agora para ganhar no final do ano. O maior presente que eu e você poderíamos já receber, nós já recebemos. Que é Deus vindo em carne. Pagando todo o preço que eu e você deveríamos pagar para nos achegarmos a Deus. E uma vez que Ele paga o preço, agora Ele fala assim, o teu trabalho é descansar em Deus, como parafraseando um versículo. Qual é o meu trabalho a respeito de salvação? É descansar em Deus. Sim, temos muitas coisas para fazer no nome dEle, mas o nosso trabalho a respeito de salvação, na nossa vida de fato, é descansar em Deus. Porque, querido, Ele está principalmente preocupado com as nossas necessidades mais desesperadas. Nossa necessidade não é de um eletrônico novo, nossa necessidade não é de um carro novo, não é de uma casa nova, existe uma necessidade maior no nosso coração. Às vezes, os estábulos que a gente evita. Qual é o estábulo que eu evito? Medo. Qual é o estábulo que eu evito? Insegurança que eu tenho. Qual é o estábulo que eu evito? Senhor, e se eu morrer, o que acontece com a minha família? Qual é o estábulo que eu evito? São aquelas coisas que eu não quero nem pensar. Porque se isso aqui acontecer, meu Deus, o que acontece com a minha vida? Geralmente nós não escolhemos esse lugar de medo, de pecado, como lugar para encontrar Jesus, querido, mas é aqui que Jesus se revela a nós. Talvez a maior dificuldade ou a maior perigo para nós é a autossuficiência. A autossuficiência é achar que vai dar certo porque eu estou com os meus olhos nisso. Vai dar certo porque eu já juntei isso aqui, eu já me preparei. E aqui é onde a gente deixa o Espírito um pouquinho de lado. Porque Jesus sabe que o que nós mais precisamos viver, de fato, é a realidade da esperança. E é por isso que Ele vai aparecer em lugares inusitados. Ele vai aparecer em casas onde o câncer é a ameaça no último Natal. Shirley está aqui, né, Shirley? Shirley foi um exemplo para nós dentro desse ano aí, vencer uma batalha. Se você conversar um pouquinho com ela, você vai ver que Jesus apareceu na vida dela nessa fase de uma maneira extraordinária. E por causa disso, Jesus apareceu na família dela de uma maneira muito mais extraordinária, encher aquele povo de fé, botando gente para orar e para jejuar. E Jesus apareceu de uma maneira extraordinária para todo mundo que teve contato com ela nesse momento difícil. Já passou o Natal, glória a Deus, e dentro de todo esse processo, Jesus apareceu de uma maneira inesperada na vida dessa família e de todo mundo que teve contato com ela nesse momento.
Jesus aparece de uma maneira inesperada nos nossos maiores momentos de angústia. Essa semana, um pastor amigo meu lá de Curitiba perdeu o filho, 20 anos de idade. Ele é músico, excelente músico. E quando eu estava orando por eles essa semana, eu estava refletindo no Salmo 22, né, que é o salmo que Jesus cita: Deus meu, por que me desamparaste? Todo o processo que tem ali dentro. E eu fiquei pensando: Senhor, como é que ele vai cantar a Ti agora? E ali o Espírito Santo foi falando comigo, eu estava, né, preparando a palavra junto desse processo. Eu falei: é aqui que eu vou me revelar a mais bela das canções. É nesse momento, aonde você não vai cantar mais com as tuas palavras, só cânticos alegres porque você está feliz, porque o dia foi bom, porque amanheceu um sol bonito e eu posso ir para a praia. E apesar da perca de um filho, meu coração ainda continua cantando e exaltando, meu Deus. É nesse lugar de angústia que talvez naquela família vai ser revelado, não só através dele, mas através de muitas outras pessoas que vão ver como ele continua cantando em um processo como esse. Porque a Bíblia diz isso, querido. 1 Coríntios diz assim que quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte a tua vitória. O que é que Deus está falando? Que a morte não é o nosso fim, que a morte não pode roubar a nossa paz. Quando ele vem, quase nunca é do jeito que a gente imagina, mas sempre é do jeito que a gente precisa. É por isso que quando as coisas vão muito bem ao meu redor, assim eu começo a pensar assim: Senhor, não me deixe perder o Senhor de foco, Pai. Não quero passar por uma situação difícil para eu poder enxergar de novo. Senhor, me deixa eu ver, Pai, me deixa participar daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso, querido, se nesse Natal você encontrar dor, talvez você está em dúvida, talvez você está em fragilidade a respeito de alguma coisa, esse é o exato lugar onde Jesus quer se revelar para você. Talvez não vai ser na ceia de Natal, talvez vai ser no momento de você confessar de fato um erro que tem te acompanhado há muito tempo. Um pecado que você está acostumado a confessar, talvez semanalmente, cotidianamente. É o que me leva ao meu último ponto aqui. Jesus não veio para suprir as nossas expectativas, Ele veio para suprir a nossa maior necessidade. Qual é a nossa maior necessidade do Brasil? Não é um libertador político. O Brasil precisa se arrepender. O Brasil precisa deixar de ser um país da sensualidade, do pão e circo, do assistencialismo, de achar que todas as pessoas lá de fora que vão resolver os nossos problemas, que a gente precisa de 400 feriados para poder passar um ano. O Brasil precisa desesperadamente de Cristo. O Brasil não precisa de um partido que nos liberte, querido. Por isso que talvez, né, essa é uma conjectura minha, talvez o Senhor permita-nos passar por um tempo difícil como esse que nós estamos passando, para nós tirarmos a nossa expectativa e esperança de mudança no nosso país, não em uma pessoa física, mas na pessoa de Jesus. Você percebe o que Jesus faz? Ele quebra o paradigma do que Ele veio fazer. O que você espera que Jesus viesse fazer? Resolver todos os meus problemas? Olha o que Ele diz em Mateus 20. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe o que é isso? Um amor que ninguém esperava. Um amor que excede todas as expectativas. E é essa maneira que Jesus vem a você nesse Natal, para te amar da maneira que você mais precisa. Então, querido, o meu encorajamento para você é: procure Ele nos lugares inesperados. Fique de pé um instante aí. Ele pode estar nos lugares mais desesperados, seus ou os dos outros. Ele pode estar mais perto do desespero do que das decorações de Natal. O último texto que eu quero ler para você aqui é a manifestação celeste. Os céus estão proclamando a vinda do Salvador. Lucas capítulo 2. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a notícia da chegada do Rei dos Reis. Sabe para quem que ela é dada? Não foi para os reis, foi para os pastores no campo. É a vinda dos anjos falando para os pastores no campo. Pastores nesse contexto aqui são pessoas desprezadas, são pessoas que invadem o território dos outros para poder levar suas ovelhas daqui para lá, são pessoas mal remuneradas, são pessoas que não têm o reconhecimento da sociedade. E
E é para essas pessoas que às vezes o céu se abre, são os improváveis daquele momento. Sabe, querido, da mesma forma Deus vai aparecer para você, talvez onde você menos esperava. Talvez você achou que Deus ia aparecer, né, em um sonho, uma revelação específica. Lembra, Jesus não veio para satisfazer as tuas expectativas, e às vezes é difícil admitir. É difícil admitir que faz tempo que eu estou errando na mesma coisa, não estou conseguindo sair disso. Eu já tentei, eu já fiz curso, eu já vi, às vezes até vim até na igreja, fiz uma campanha, sei lá do que, não resolveu ainda. É difícil admitir. Lembra? Ele vem para superar a minha expectativa, Ele vem para responder a minha maior necessidade. A minha maior necessidade é que eu preciso de um Salvador. Quais as coisas que você pede perdão constantemente para Deus? Eu estou junto com você nessa. Tenho coisas que constantemente, Senhor, de novo. Pai, estou eu aqui de novo. Senhor, Pai, estou eu aqui de novo. E aí eu me pego parafraseando Paulo: miserável homem que eu sou. Quando que eu vou me libertar desse corpo que me leva para longe dEle? E é por isso que eu e você precisamos de um Salvador, querido, que por mais que nós tentamos, nós não conseguimos. Você não precisa do perdão de um homem, você precisa do perdão de Deus. E uma vez que eu entendo como funciona o perdão de Deus, reconhece que essa cruz, nela estão todas as minhas transgressões, todos os meus erros, aquela acusação, aquela voz que o inimigo te acusa, falando que você não é digno, que está orando, que está vindo na igreja, você não devia estar aqui, você não é digno. Essa é a voz do diabo. Essa acusação, a Bíblia diz, escrita de dívida, foi rasgada lá na cruz. O Natal, ele me lembra, mais do que talvez outras épocas do ano, tirando a Páscoa, de que a minha vida está lá. Eu é que devia estar lá. Eu quero falar com Deus tão santo e perfeito. Eu quero que um Deus tão santo e perfeito resolva os meus problemas. Eu olho para dentro de mim, e apesar de não ser tão ruim quanto um cara que está lá na prisão, eu ainda assim sou ruim. Eu ainda assim falho, eu não sou perfeito. Tem dias que eu não trato a minha esposa bem. Tem dias que eu não vejo a necessidade real dos meus filhos. Tem dias que eu não consigo produzir no trabalho. Tem dias que eu não trato as pessoas como ela me trata. Tem dias que eu não consigo ser tão imagem e semelhança de Cristo assim. E Ele diz ainda assim que eu sou filho dEle. Não por aquilo que eu faço, mas pelo reconhecimento de que eu sei que não é pela minha performance, é só pelo sangue de Cristo.